Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de irmos para o livro de Isaías, porque no episódio passado falamos aí em 2 Crônicas, 2 Reis, Salmos e agora voltamos novamente para o livro de Isaías. Então, no dia de hoje, nesse episódio, vamos ler Isaías 27, 28, 29 e 30 e no final vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai ler hoje, tá bom? Te ajudando ainda mais no seu entendimento bíblico. Então fica com a gente até o final e abra sua Bíblia aí em Isaías 27. O livramento de Israel. Naquele dia, o Senhor, com a sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã. Serpente arisca, o Leviatã, serpente tortuosa, ele matará a serpente marinha. Naquele dia se dirá: cantem sobre a vinha frutífera. Eu, o Senhor, sou o seu vigia. Rego-a constantemente e a protejo dia e noite, para impedir que lhe façam dano. Não estou irado. Se espinheiros e ervas daninhas me enfrentarem, eu marcharei contra eles e os queimarei juntos, a menos que venham buscar refúgio em mim e que façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Nos dias vindouros, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores, e encherá o mundo de frutos. Acaso ele o feriu como aqueles que o feriram? Acaso ele foi morto como foram mortos os que o feriram? Pelo desterro e pelo exílio o julga, com o seu sopro violento ele o expulsa, como em um dia de rajadas do vento leste. Assim será perdoada a maldade de Jacó, e este será todo fruto da remoção do seu pecado. Quando ele fizer que todas as pedras do altar sejam esmigalhadas e fiquem como pós de giz, os postes de Acerá e os altares de incenso não permanecerão em pé. A cidade fortificada será abandonada, desabitada e esquecida como deserto. Ali os bezerros pastam, ali se deitam e desfolham a ramagem. Quando os ramos estão secos e se quebram, as mulheres vêm e ateiam fogo neles, pois este é um povo sem entendimento. Por isso, aquele que o fez não tem compaixão dele. Aquele que o formou não lhe mostra misericórdia. Naquele dia, o Senhor procederá à debulha desde as margens do Eufrates até o ribeiro do Egito. E vocês, israelitas, serão ajuntados um a um. Naquele dia, soará uma grande trombeta. Os que estavam perecendo na Síria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Isaías 28. Ai de Efraim! Ai daquela coroa situada nos altos de um vale fértil, orgulho dos bêbados de Efraim. Ai da sua magnífica beleza, que agora é como uma flor murcha. Ai dos que são dominados pelo vinho. Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte, como chuva de granizo e vento destruidor, como violento aguaceiro e tromba d'água inundante. Ele a lançará com força ao chão. A coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim será pisoteada. Sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor que murcha. Ela será como figo maduro antes da colheita. Quem o vê, logo o apanha e o come. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para os remanescentes do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar e força para os que fazem recuar o atacô da porta. E estes também cambaleiam pelo efeito do vinho e não param em pé, por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho.
Eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada. Confundem-se quando têm visões. Tropeçam quando devem dar um veredito. Todas as mesas estão cobertas de vômito e não há um só lugar limpo. Quem é quem está tentando ensinar? Eles perguntam. A quem está explicando a sua mensagem? As crianças desmamadas e a bebês recém-tirados do seio materno? Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, com lábios trópegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual dissera: este é o lugar de descanso. Deixem descansar o exausto. Este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Por isso o Senhor lhes dirá: ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que saiam, caiam de costas, firam-se, fiquem presos no laço e sejam capturados. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam este povo em Jerusalém. Vocês se vangloriam dizendo: fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo. Por isso diz o soberano, o Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio e as águas inundarão o seu abrigo. Seu pacto com a morte será anulado. Seu acordo com a sepultura não subsistirá. Quando vier calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. Todas as vezes que vier, os arrastará. Passará manhã após manhã, de dia e de noite. A compreensão desta mensagem trará pavor total. A cama é curta demais para alguém deitar-se, e o cobertor é estreito demais para ele cobrir-se. O Senhor se levantará como fez no monte Perazim. Mostrará sua ira como no vale de Gibeon, para realizar sua obra muito estranha, e cumprir sua tarefa misteriosa. Agora, parem com a zombaria, senão as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor dos Exércitos, falou-me da destruição decretada contra o território inteiro. Ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instruiu e lhe ensina o caminho. Não se debulha o endro com trilhadeira, e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com vara e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão. Por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Isaías 29. Ai de Ariel, a cidade onde acampou Davi. Acrescentem um ano a outro e deixem seguir o seu ciclo de festas. Mas eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se, e para mim será como uma fornalha de altar. Acamparei ao seu arredor. Eu a cercarei de torres e construirei contra vocês as minhas obras de cerco.
lançada ao chão, de lá você falará. Do pó virão em murmúrio as suas palavras. Fantasmagórica subirá a sua voz da terra. Um sussurro vindo do pó será a sua voz. Mas os seus muitos inimigos se tornarão como o pó fino, as multidões cruéis como palha levada pelo vento. Repentinamente, em um instante, o Senhor dos Exércitos virá com trovões, terremoto e estrondoso ruído, com tempestade, furacão e chamas de um fogo devorador. Então as multidões de todas as nações que lutam contra Ariel, que investem contra ela e contra a sua fortaleza e a sitiam, serão como acontece em um sonho, em uma visão noturna, como quando um homem faminto sonha que está comendo, mas acorda e a sua fome continua. Como quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido, sem ter saciado a sede. Assim será com as multidões de todas as nações que lutam contra o monte Sião. Pasmem e fiquem atônitos. Seguem a vocês mesmos e continuem cegos. Estão bêbados, embora não de vinho. Cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo. Fechou os olhos de vocês, os profetas, cobriu a cabeça de vocês, os videntes. Para vocês, toda esta visão não passa de palavras seladas em um livro. Se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhe disserem, leia por favor, ele responderá, não posso, está selado. Ou se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler e lhes disserem, leia por favor, ele responderá, não sei ler. O Senhor diz, este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por homens. Por isso, uma vez mais deixarei atônito este povo, com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, e a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder os seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas pelo avesso. Como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? Pode o vaso dizer do olheiro, ele não sabe? Acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil e não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e livres das trevas e da escuridão os olhos dos cegos tornarão a ver. Mas, uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados, os quais com uma palavra tornam réu o inocente. No tribunal trapaceiam contra o defensor, e com testemunho falso impedem que se faça justiça ao inocente. Por isso, o Senhor, que redimiu Abraão, diz à descendência de Jacó, Jacó não será mais humilhado, nem o seu rosto voltará a empalidecer. Quando ele vir os seus filhos, a obra das minhas mãos no meio deles, proclamará o meu santo nome, reconhecerá a santidade do Santo de Jacó e, no temor do Deus de Israel, permanecerá. Os desorientados de espírito obterão entendimento e os queixosos aceitarão instrução. Isaías 30. Ai da nação obstinada! Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordo sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado,
que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Embora seus líderes tenham ido a Zoan e seus enviados tenham chegado a Hanés, todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, porque não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Advertência contra os animais do Negueb. Atravessando uma terra hostil e severa, de leões e leoas, de víboras e serpentes velozes, os enviados transportam suas riquezas no lombo de jumentos, seus tesouros nas córcovas de camelos. Para aquela nação inútil, o Egito, cujo socorro é totalmente inútil, por isso eu o chamo monstro inofensivo. Agora vá, escreva isso numa tábua para eles, registre-o num livro, para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Por isso diz o Santo de Israel: como vocês rejeitaram esta mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Ele o fará em pedaços, como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Vocês disseram: não vamos fugir a cavalo, e fugiram. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão os seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1, diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, lhe responderá. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de vocês lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhe dirá: fora! Ele também lhe mandará chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia o seu gado pastará em grandes prados. Os bois e os jumentos que lavram o solo comerão forragem e sal espalhados com forcado e pá. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, regatos de água fluirão sobre todo o monte elevado e sobre toda a colina altaneira. A luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Vejam, de longe vem o nome do Senhor,
com sua ira em chamas e densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de ira, e sua língua é fogo consumidor. Seu sopro é como uma torrente impetuosa que sobe até o pescoço. Ele faz sacudir as nações na peneira da destruição. Ele coloca na boca dos povos um freio que os desencaminha. E vocês cantarão como em noite de festa sagrada. Seus corações se regozijarão, como quando se vai ao som da flauta, ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará que os homens ouçam a sua voz majestosa e os levará a ver seu braço descendo com ira impetuosa e fogo consumidor, com aguaceiro, tempestades de raios e saraiva. A voz do Senhor despedaçará a Síria, com seu cetro a ferirá. Cada pancada que com a vara o Senhor desferir para castigar será dada ao som de tamborins e harpas, enquanto a estiver combatendo com os golpes do seu braço. Profete está pronto já faz tempo. Foi preparada para o rei. Sua fogueira é funda e larga, com muita lenha e muito fogo. O sopro do Senhor, como uma torre de enxofre ardente, a incendeia. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. A leitura aí sobre Isaías 27 a 30, né, gente? Voltando novamente aí às profecias, né? Começando ali no capítulo 27, que foi sobre a libertação de Israel, né? É legal ali no começo do capítulo 27, né? O primeiro versículo que ele fala sobre o Leviatã, né? E esse Leviatã a gente sabe que, né, o que a gente pode falar sobre ele, né? Nós temos até uma passagem lá em Jó que fala sobre o Leviatã, temos uma passagem também em Salmos 74 que fala sobre o Leviatã, e a gente não dá para saber exatamente o que é o Leviatã. Só sabemos que ele é um monstro, né, das águas, e aqui ele fala, né, matará no mar serpente aquática, uma serpente veloz, uma serpente tortuosa, né? Então a gente até vê lá em Jó falando que o Leviatã ele é um animal na qual Deus pode domesticar ele e que nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser é capaz de domesticar. E aqui quando a gente vê, né, Isaías, o tempo inteiro no livro de Isaías ele acaba usando de muita linguagem figurativa. Então aqui a gente vê que ele usa ali que naquele dia, que ele já vem falando, né, a gente já teve outras leituras aí de Isaías que ele fala, naquele dia o Senhor com a sua espada castigará o Leviatã. Então, ou seja, esse monstro que é poderoso, que é forte, que a gente não sabe o que pode ser, mas que tem a figura de ser um monstro, nesse dia o Senhor vai castigar ele. E ali no capítulo 27, né, depois do versículo 2, a gente vê Isaías falando, né, que Deus ele tem aí uma perspectiva bondosa, né, sobre Israel, né, sobre a volta do povo dele, né, a volta do povo amado. Então ele coloca, naquele dia se dirá, cantem sobre a vinha frutífera, eu, o Senhor, sou o seu vigia, rego-a constantemente e a protejo dia e noite. Então é uma coisa assim, que a gente ainda não sabe quando é esse dia, mas é uma visão positiva de uma nova Israel, né, que Deus vai estar cuidando essa Israel, né, e ele até ali no versículo 12 coloca, naquele dia o Senhor debulhará suas espigas desde as margens do Eufrates até o ribeiro do Egito. E ali ele coloca ali mais um pouco adiante, no 13, e naquele dia soará uma grande trombeta. Os que estavam perecendo na Síria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Então, assim, não temos relatos, né, de pós-exílio, haver essa trombeta, né, tocando assim, para o povo vir. Mas a gente entende que pode ser, né, isso já pode ter acontecido, já pode ter sido uma profecia realizada pós-exílio, que a gente vai ver mais para frente, quando o povo volta para Israel, ou também uma coisa mais futura, né, algo mais futuro,
quando realmente Jesus Cristo, né, voltar à terra, habitar a terra e voltar a ter esse momento, né, de adoração na terra de Israel. E ali já no capítulo 28, ele começa falando sobre Efraim. Então ele vem ali falando sobre o povo de Efraim, que o povo de Efraim primeiro ele faz, né, uma acusação bem firme sobre o povo ser um povo que se entregava muito à bebida, né? Então a bebida fermentada. E ele fala ali, né, que o povo de Efraim acha que nada vai acontecer com eles. E lembrando vocês que Efraim era uma das tribos, né, de Israel, só que eles ficavam em cima do morro. E eles se sentiam um povo muito guardados, assim, porque eles tinham uma visão muito boa da cidade deles ali, né, de Efraim. Eles tinham uma visão muito Estratégica. uma visão muito estratégica. Então eles sempre imaginavam assim, nada vai acontecer com a gente, porque se alguém vir atacar a gente, nunca vai ser tipo assim, a gente não tá num vale que de repente a gente veio e tá cercado de pessoas. Não, a gente tá num monte, a gente tá num lugar mais alto. Então, tipo assim, a gente tá seguro aqui, fiquem tranquilos. E eles estão falando assim, realmente ali, né, Isaías tá colocando assim, vocês, povo de Efraim, que se acham, tipo assim, os tranquilões, os poderosos, os que estão seguros, né, que nada vai acontecer com vocês, e vocês são um povo que só tipo se embebedam e cada vez estão tropeçando, até por causa da bebida de vocês nunca estão sãos, né? Então eles falam ali, até no versículo 7 ele coloca ali, por causa da bebida fermentada confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredito. Todas as mesas são cobertas de vômito e não há um só lugar limpo. Então esse capítulo é realmente direcionado para o povo de Efraim, e falando que eles vão pagar, né, que eles também não vão escapar, né, que Deus já tem uma promessa para eles e que eles vão acabar sofrendo também, né? E eu acho legal o finalzinho do capítulo 28, que ele coloca assim, cada um vai colher conforme as suas atitudes, né? Então ele faz uma semelhança ali, ele usa uma linguagem figurativa muito interessante, que ele fala sobre o cominho, sobre o endro e sobre o trigo. Ele fala, cada um é semeado de uma forma, cada um é colhido de uma forma, e cada um é triturado, é moído de uma forma diferente, né? Ali no 28 ele fala, é preciso moer o cereal para fazer pão. Por isso ninguém fica trilhando para sempre, e fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não trituram. Isto tudo vem da parte de Deus, tal. Só que daí ele usa muito essa linguagem figurativa, assim, vocês vão ser punidos, né, também de uma forma diferente, mas vocês vão ser punidos. Tipo assim, Deus já tem ali a punição de cada um conforme o que cada um, tipo assim, produziu também. Não vai ser uma coisa igualitária, né? E aí a gente foi ali pro capítulo 29, né, falando sobre a aflição da cidade de Davi, e ela já começa ali falando sobre Ariel. Ai de Ariel, a cidade onde Davi acampou. E o que isso daqui parece que é a cidade de Jerusalém, onde tem, né, os muros ali de Jerusalém e tudo. E ele fala que essa cidade, né, ela vai ser sitiada em todas as direções ao redor. Então, Jerusalém, ela já tinha um muro que fechava toda ela, né? E o sitiar vamos dizer assim, é meio que um isolar. Então, ia ter um ataque onde Jerusalém não ia poder fugir para canto nenhum. Então, aqui fala, né, que ela seria sitiada do norte, do sul, ia ser sitiada por todos os lados, e ela iria ao chão. E do chão, né, ia estar ali no pó, e aí sim que iam se lembrar de Deus, né? E nisso aqui mostra o quê? Que Deus estava muito triste com Jerusalém, com a situação que Jerusalém estava. Então ele ia levantar, vamos dizer assim, o povo contra Jerusalém, né? E deixar ela cair. E nisso ele também fala o que desagradava com o povo de Jerusalém, né? Que eles iam e faziam ofertas, sacrifícios e faziam orações. Então ela fala, né? Vocês falam, oram para mim só da boca,
fazem ofertas por fazer ofertas, mas o coração de vocês não estão aquebrantados, né? O coração de vocês não estão fazendo assim, vamos dizer, de todo o coração, com entendimento. Estão fazendo por fazer. Então, vocês estão caindo, né? É isso que vocês estão fazendo. Vocês estão, tipo, perecendo, né? O que eu acho legal dessa parte da cidade de Davi, que Deus coloca assim, né? Até no versículo 7, né? Então as ordens de todas as nações que lutam contra Ariel, que investem contra ele e contra a sua fortaleza e a sitiam, serão como acontece num sonho, numa visão noturna, como quando um homem faminto sonha que está comendo, mas acorda e sua fome continua. Então, assim, só para a gente até entender que Ariel é uma palavra em hebraico que ela significa fornalha de altar, né? Então, aqui realmente ele, né, está falando sobre Jerusalém, mas usando a palavra não Jerusalém, e sim usando essa palavra fornalha de altar. E quando aqui, né, essa passagem 7, o versículo 7, 8 e depois no 9 também continua, assim, eu entendo que Deus está falando assim, olha, Jerusalém vai ir ao chão, né? Eu vou acabar com Jerusalém, eu vou destruir também, né, Jerusalém, mas isso vai acontecer por minha causa, porque eu estou permitindo, não porque eu estou deixando que outros inimigos façam isso, né? Os inimigos ali façam. Porque ali ele fala, essa luta, né, que ele fala, então, as ordens de todas as nações que lutam contra Jerusalém, que investem contra ele, serão como acontece no sonho. Ou seja, a pessoa sempre tem o sonho de dominar Jerusalém, mas nunca de fato acontece. Então, tem uma outra passagem que ele fala aqui, né, mas os inimigos, né, aqui no versículo 4 ele fala, lançado ao chão, né, de lá você falará. Do pó virão um murmúrio às suas palavras. Fantasmagórica subirá sua voz da terra, um sussurro vindo do pó será sua voz. Ele está falando ali que, tipo assim, Jerusalém vai ficar ao pó, Jerusalém vai ficar destruído. E ele continua no 5, mas os seus muitos inimigos se tornarão como pó fino. Ou seja, tipo assim, o que vai acontecer com Jerusalém, a tristeza que ele tem por Jerusalém e o que vai acontecer com a cidade de Davi, eles ficarão ao pó, mas lá do pó vai vir esse murmúrio. E os inimigos que estão tentando, tipo, conquistar Jerusalém, achando que, tipo, é por honra e glória deles que eles finalmente vão conquistar Jerusalém, é como um sonho, que a pessoa sonha em comer, mas acorda com fome, sonha em beber, mas acorda com sede. Então é uma coisa muito bacana. Eu acho um capítulo assim, interessante sobre realmente mostrando que Deus está no controle das coisas que vão acontecer, né, em Israel, em Jerusalém, em Efraim e em todas as outras nações. E ali, para terminar, né, a leitura do capítulo 30, eu acho o comecinho ali muito bacana. Ela se refere, né, às pessoas daquele momento, mas eu também acho que se refere muito a nós atualmente, que ele fala da nação obstinada. Então ele fala ali, né, ele começa falando: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordo sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado. Daí ele fala ali, né, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção do poder do faraó, o refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Enfim, aqui é uma leitura mais longa, mas assim, um resumo, e que eu consigo ver assim claramente. Bacana assim, às vezes aqui estava tendo essas profecias, né? Ele inclusive fala também nessa passagem, tipo assim, vai chegar um momento que as pessoas falam: olha, eu não quero mais saber de profecia, eu não quero mais saber de coisa ruim, só me fala coisa boa, né? E aqui, tipo assim, Isaías estava falando sobre as coisas que iam acontecer com o povo daquela terra, né? E muitos ali falavam assim: olha, quer saber? Vamos embora. Se isso for verdade ou não, já vamos fugir, já vamos para o Egito, já vamos buscar
né, proteção lá no Egito, porque lá o Egito é forte, o faraó lá é forte, lá não vai acontecer, lá nada disso que Isaías está falando vai acontecer. Então aqui, tipo assim, Isaías está falando realmente para esse povo, tipo, que está fazendo planos sem consultar a Deus, está, tipo assim, fazendo acordos que não perguntaram, simplesmente querendo fugir do castigo, achando que, tipo assim, vamos fugir desta terra e nós fugiremos do castigo. Não quero mais ouvir sobre a destruição de Israel e não voltar a procurar realmente, né, o que é a essência que Isaías estava falando aqui e que Deus queria, que era o relacionamento com Deus. O povo realmente colocava ali, né, seus tesouros, ele até fala, né, seus tesouros nos burros, ali ele fala, né, nas córcovas de camelos, eles colocam ali suas riquezas e tudo isso, tipo assim, achando que tá, tipo assim, eu estou fugindo do perigo, né, eu estou fugindo da punição de Deus, né. Então, eu acho uma coisa, eu acho uma leitura, tipo assim, bacana esse capítulo 30, porque são muitas vezes os nossos pensamentos, né? Quando alguma coisa, às vezes, alguma profecia, alguma coisa de ruim, né? Talvez nos aconteça ou está nos acercando, em vez da gente buscar realmente o básico, buscar realmente ali, né? O que é necessário, que é o relacionamento com Deus, simplesmente você fala, né? Vamos fugir daqui. A melhor coisa é fugir, vamos para outro lugar, vamos para um lugar, um exemplo que talvez o negócio, né, está acontecendo de forma melhor, as negociações, o mercado está acontecendo de forma melhor, ou que a saúde é melhor, mas tipo assim, quem te dá a saúde é Deus, quem te dá a vida é Deus. Se você tem um relacionamento com Ele, tipo assim, é Ele quem vai cuidar de você, é Ele quem vai te dar a vida, é Ele quem pode, tipo, te prosperar na sua vida financeira. Mas não, você sempre está, tipo, buscando, olhando a visão do cenário, da situação ali, que realmente você vive, tendo muito ali um relacionamento horizontal, né? Vendo ali as pessoas ali ao seu lado, como que tá o cenário econômico, como tá o governo, como tá todas as coisas. Meu Deus, né? O mundo vai acabar, esse país está ruim, mas e o seu relacionamento com Deus, tipo, tá totalmente errado. É Ele quem te protege. Aqui, o que ele está falando é assim, povo, não adianta vocês fugirem de Israel, vocês podem ir para o Egito, vocês podem ir lá procurar a sombra do faraó, que lá vocês terão vergonha, lá vocês passarão, tipo, os conflitos do mesmo jeito. Não é sobre o lugar onde vocês estão, é sobre vocês, né? E sobre isso que o Jason colocou, né, é uma passagem muito forte que eu já ouvi de um pastor, que antes eu era a recém-convertida que achava que estava ruim por conta que eu estava em determinada cidade, né? E aí ele sempre falava, nunca é questão de geografia, é questão de relacionamento. Quando você tem um relacionamento, o Senhor vai te direcionar para onde você tem que ir, aonde você tem que ficar, o que você tem que fazer. Mas enquanto você não tiver esse relacionamento, você sempre vai achar que é por conta de onde você está, por conta de onde você trabalha, por várias outras coisas carnais, né? Por várias outras coisas que você, vamos dizer assim, entre aspas, tem controle. E quando você busca o relacionamento com o Senhor de verdade, você cria paz para você, né? Você cria mais entendimento sobre várias coisas e aprende a entregar, né? A confiar no Senhor. Então, isso ficou muito forte para mim, né? Porque às vezes eu queria controlar para onde eu tinha que ir, para qual cidade eu queria ir, porque nossa, lá tem praia ou lá tem alguma coisa. Ou uma região que é mais segura, né? Ah, nossa, eu moro num país ou numa cidade que, nossa, é muito perigoso. Mas quem te protege é Deus, quem vai te orientar às vezes, olha, não vai por esse caminho, vai por outro, é o Espírito Santo. Então, tipo, só complementando, né? O relacionamento com Deus é muito mais importante do que essa visão nossa como humanos, né? E parar com essa comparação, né? Nossa, fulano só tá prosperando porque ele tá morando lá nos Estados Unidos e teve não sei o que da família. Quando você para com isso e começa, vamos dizer assim, do que olhar com inveja, mais abençoando, você abre também caminho para você de tipo, aquilo ali não é ruim.
Então, se ele teve aquilo ali, eu também posso ter. Então, eu abençoo o trabalho dele, eu abençoo a família dele, eu abençoo tudo que essa pessoa tem. Porque desde que você abençoa, você também pode receber, né? Porque a gente não recebe nada do que a gente, vamos dizer assim, julga do outro. Então, se você está julgando do outro, aquilo não é bom. Então, vamos dizer assim, Deus entende, então acho que ele não vai gostar de receber aquilo não. Então, para com essa visão, tenha mais esse relacionamento com o Senhor, busque saber o que Ele deseja para a tua vida, né? Busque ter essa proteção dEle, ao invés de proteção de chefe, ao invés de proteções materiais, sabe? Mas sim a proteção espiritual. Tem esse relacionamento, né? Porque me fez lembrar muito também da passagem onde foi lá do servo lá de Acas, lá atrás que a gente leu, que ele tava com lepra e uma mulher pegou e falou pra ele, né? Vai até lá o profeta Elias? Era Elias? Não lembro se era o profeta Elias. Elias ou Eliseu. Vai até o profeta e ele vai te ajudar, porque ele é um servo do Senhor e tudo mais. E aí ele foi lá levando vários ouros e tudo mais, né? E levou até ele, né? E aí ele falou, olha, vai se lava ali no Rio Jordão e tá tudo bem. Aí, 7 vezes, né? 7 vezes, né? Se banhe no Rio Jordão. E aí ele saiu de lá irritado, porque o profeta ali nem saiu para falar com o servo, ele só nem tocou, né? Vamos dizer assim, nem examinou, só falou para ir lá e se lavar 7 vezes e tava bom. E aí ele achou assim que o cara tava fazendo descaso. E ainda bem que ele tinha um amigo sábio ao lado que pegou e falou, olha, se fosse uma coisa complicada para você fazer, você iria fazer, mas é muito simples, por que você não faz? E aí ele foi lá e fez e deu tudo certo. E isso trazendo pra gente, é muito simples a gente ter relacionamento com o Espírito Santo. É muito fácil, é só você, nem precisa, vamos dizer assim, se fechar no seu quarto, você pode ir lavando louça, você dirigindo, conversando com Deus, né? E aí você vai tendo mais relacionamento com Ele. Só que é muito fácil e muitas das vezes, né, o fácil se torna difícil pra gente, porque é segundos, às vezes não precisa nem de minuto inteiro para você começar esse caminhar. E por ser tão fácil, você deixa o fácil e vai tentar ver algo mais complicadinho. É pedir um aumento pro teu chefe, é depender de outras coisas, sabe? Então faça o fácil, faça o básico. O básico bem feito nunca erra, né? Então busca o Senhor, tenha esse relacionamento, peça o direcionamento dele, não confie em carros, cavalos e pessoas, confie nele, tá bom? Então acho que é isso que a gente tem para compartilhar com vocês hoje, espero que tenha feito sentido. No próximo episódio a gente vai continuar ainda no livro de Isaías, vendo aí mais profecias, aflições e tudo mais, direcionamentos que Isaías estava deixando para o povo de Israel, tá bom? Então, já te convido para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho e estar conosco no próximo episódio, tá? Beijo e tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!